Fala pessoal, tudo beleza? Bom, vamos lá, voltando aos vídeos da análise da saga da dominância do dólar e o mundo cripto, beleza? O meu primeiro vídeo foi meio com um título sensacionalista, porém com uma análise sólida. Eu estava dizendo, levantando a possibilidade do mundo cripto estar à beira de uma explosão de alta devido a uma análise da dominância do dólar no tempo gráfico semanal, tá? Então, dando uma recapitulada, a dominância do dólar tem uma relação inversamente proporcional com o mundo cripto. Quanto mais a dominância do dólar cai, mais o mundo cripto sobe, tá? Hoje é um exemplo, nós estamos vendo uma pernada da dominância do dólar para baixo, o mundo cripto vivendo aqui, vamos dar uma olhada, inclusive, olha, eu sigo aqui as top 15 alt, aqui é meu índice macro, né? Que eu sigo a dominância do dólar, dominância do Bitcoin, o próprio Bitcoin, total 3. Aqui é todas as moedas tirando as principais criptos, né, as principais altas, que formam esse índice aqui de Warriors, que ele é um pouquinho diferente do total 3. Beleza? Bom, então, olha, a gente vê que está tudo verde, né? Está tudo verde, tem moedas aqui subindo, olha a ADA, olha a Doge, tudo subindo muito bem. E aí tem essas mesmas moedas aqui no par Bitcoin. Então você vê que aqui nós estamos tendo uma alt season hoje, porque a maioria delas está performando acima do Bitcoin, tá bom? Bom, então voltando, vou dar uma explanadinha aqui no semanal, tá? O semanal nós temos aqui esses ranges de suporte e resistência válidos, tá? Aqui, como esse é um indicador, ele não atualizou ainda para a resistência aqui, provavelmente ele deve atualizar nos próximos dias, e aqui ele está dando esse range aqui como o suporte do semanal. Bom, então, o que a gente pode ver, né, que está acontecendo é que existia uma resistência aqui, neste local, aí quando dá essa pernada e perde essa resistência ela vira, ou perdão, quando perde esse suporte que passava mais ou menos por aqui, ele vira uma resistência que é justamente onde está essa região de velas aqui, tá? Então, olha, toda vez que o preço tocou essa região, ó, aqui foi o primeiro toque, um reteste a essa região, ó, ele retestou aqui e pau. Aí depois aqui novamente, retestou, pau. Aqui, ó, retestou, pau. Então, a minha análise foi muito pautada nesta possibilidade de retestar e vir aqui, tá? Se isso acontecer, pessoal, nós vamos ter uma grande movimentação explosiva no mundo cripto para cima, tá? Aqui já é um claro padrão de topo, tá? Quanto mais pavio, candles de doji, candles de indecisão, aqui nós temos um engolfo, né, um engolfo de baixa nesse doji. Aqui está novamente engolfando esse candle claro de indecisão, e o diário perdendo esse suporte, tem tudo para ir buscar lá embaixo, tá? 4 horas já perdeu o suporte, que era mais ou menos por aqui, ó. 4 horas perdeu um suporte aqui, retestou, rejeitou e caiu. A gente pode até dar uma olhada mais ou menos como foi isso, ó. Ó, essa região aqui, ó, passava-se um suporte, ele perde, retesta e pau. E agora temos um zoom no diário para acompanhar como vai ser o fechamento hoje. Hoje pode ter sido apenas uma violação, tá? Deixar apenas um pavio, ou se fechar abaixo desse range, aí sim, meus amigos, nós criamos essa tese, cria mais força para ir buscar lá embaixo a base do semanal, que está alguma coisa passando por aqui, tá bom? Então agora a gente tem que pensar duas coisas. Se a dominância respeitar esse range, aí, meus amigos, o que é mais lógico? É mais lógico a gente imaginar um short. Por quê? Se aqui é um suporte, a maior probabilidade, uma vez que respeitou, é fazer um repique para cima, mesmo que faça um repique para buscar um topo descendente contra esse topo anterior aqui, tá? E aí, onde são as regiões que são formadas os topos descendentes? São no 0,68 de Fibo. Então aí a gente poderia esperar que no mínimo
poderia acontecer um repique. No mínimo não, né? Porque pode fazer uma bandeira, né? Respeitar o 382, ficar fazendo isso daqui, e aí depois, pau, rompe para baixo, ou para cima também, tá? Ou se não, pode vir aqui, ó, pode vir aqui, testar o 0,5 e depois romper. Mas geralmente os topos descendentes são formados na região do 0,618, tá? Então, se o movimento de desdolarização, de alta nas criptos, for realmente forte, o que pode acontecer é justamente isso aqui, ó. É um reteste lá, reteste não, é fazer um topo descendente contra o topo anterior, ali mais ou menos na região do 0,618, e depois pau para baixo, beleza? E aí sim ir buscar o suporte do semanal. Mas nada impede de romper direto aqui, tá, galera? Tá? Esse padrão aqui, ó, é praticamente uma xícara invertida, tá? Então nós temos uma xícara invertida aqui na dominância do dólar, e eu vou até inverter, porque geralmente a gente consegue ver os gráficos, sempre a gente tem viés de alta, né? Então a nossa mente lê melhor os gráficos que estão para cima. Então aqui a gente tem um Adão e Eva, né? Ó, temos aqui o Adão e aqui a Eva confirmando, tá? E também, deixa eu pegar aqui, apagar. E aqui também a gente tem esse padrão aqui, ó, um padrão de xícara. Esse padrão acaba de romper, tá bom? É um padrão também muito explosivo, é um padrão altista, beleza? E como a dominância tem uma relação inversamente proporcional, se eu colocar aqui no Bitcoin, muito provavelmente a gente deve ver essa xícara também, ó. É que eu tenho muito mais, deixa eu colocar um outro BTC USDT, vou colocar aqui da Bybit, que eu não rabisco muito. Deixa eu dar uma limpada aqui. Ó. Então, pessoal, opa. Então, é exatamente isso. Nós temos, olha só como ele é inversamente proporcional. Temos o Adão e Eva aqui e temos também a xícara se formando. E no Bitcoin, ó, rompeu mesmo, tá, pessoal? Rompeu legal. Falta o quê? Falta 1h30 para o diário fechar. Aqui provavelmente o diário deve fechar confirmando esse rompimento, tá? E aí é isso, é você vendo as confluências e fazendo as análises, tá? Ó, temos aqui um volume crescente no Bitcoin, então isso é importante. Aqui, durante essa busca por um fundo ascendente contra o fundo anterior, a gente vê uma movimentação de volume decrescente. Então, quando tem volume decrescente, é claramente a busca por um fundo ascendente contra o fundo anterior. Isso caracteriza que isso aqui é uma onda de correção e não uma onda de impulso. Então, aqui nós temos a onda de impulso, ó, com volume crescente, onda de correção com volume decrescente, e aqui novamente estamos vendo o volume crescente, tá? Então, embora não está claro aqui contagem de ondas de Elliott, nem nada do tipo, mas a gente vê que está rompendo um padrão, tá, pessoal? Até para quem gosta de FiMate, eu gosto muito das análises do Marcelão, não só deles, né? Qualquer hora eu gravo um vídeo aí com as minhas referências, mas eu sigo o Marcelão, acho o conteúdo dele muito legal. Para quem opera FiMate, estaria de olho nessa simetria aqui. Uma vez que rompe um canal, seja para baixo ou para cima, a técnica é para você traçar alvos, você dobra esse canal, que uma vez que ele rompeu, ele vai buscar o topo de cima. Então, quem opera a FiMate está esperando o Bitcoin aí na casa dos 104 mil. Beleza, pessoal? Mas, bom, no mínimo, tá? Não quer dizer que não vai depois subir mais. Mas, enfim, eu não vim aqui agora para falar de trade system. Eu vim aqui para trazer para vocês a continuação dessa análise do semanal, tá? Então, assim, está favorável por enquanto a essa continuação de queda da dominância do dólar. E se a dominância do dólar vier até aqui, senhores, pode esperar que o mundo cripto vai dar uma bela pernada, tá bom? Então, eu estou prometendo, mas nos próximos vídeos eu vou trazer para vocês setups, tá? Trade system, como fazer entradas e quais são os momentos de fazer a entrada. Pessoal,
Eu sou trader há mais de 10 anos. Eu comecei com análise gráfica na Bolsa de Valores. Perdão, comecei com análise fundamentalista, não olhava nada de gráfico, zero gráfico. Era 100% fundamento. Até que, através de um amigo, que é um mestre para mim hoje, ele foi me incentivando a olhar gráfico, análise técnica, e eu comecei a gostar, e ele me guiou dentro desse mundo. Ele falou, olha, você não vai perder tempo, confia em mim. Você vai fazer o curso desse cara, depois desse cara, depois desse cara, depois desse cara. Quatro referências, que foi o caminho que ele fez. Ele falou, depois que você fizer isso, com um pouco de tempo de tela, você vai estar pronto para o mercado. Isso já faz alguns anos, né? Então eu fiz alguns cursos aí dessas referências, e eu tive a sorte de ter essa pessoa comigo 24 horas no WhatsApp, me tirando dúvidas e tal. Então eu posso falar para vocês que dá para simplificar e dá para ter um trade system seguro, tá? Quando eu só operava, fundamentalista, eu sinceramente achava que gráfico era qualquer coisa parecido com um jogo de sorte, tá? Mas não é, pessoal, não é, tá? Dá para ser um trade de sucesso, sim, tanto no day trade quanto no swing trade, no position. É só você ter técnica e gerenciamento, tá? É fácil? Não, não é fácil. Tá? Mas se você conseguir eliminar suas emoções, se você tiver um trade system vencedor, testado, e você tiver um gerenciamento de risco, sim, é possível. Não é para todo mundo, mas é possível. Beleza? Então, nos próximos vídeos eu vou trazer aí mais conteúdo falando sobre trade system. Quem gostou, quem assistiu até aqui, dá uma moral aí, segue a gente e curte o vídeo. Valeu, um abraço.